Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ítalo e hoje eu vou falar com vocês da função PGTO, que a gente vai aplicar nesta situação problema em que eu estou simulando opções de financiamento. Então eu tenho aqui um valor que eu preciso financiar, que é de R$ 100.000, e eu tenho um percentual de juros numa determinada financeira e em outra, e a quantidade de parcelas. Quanto será que ficaria a minha parcela mensal? Quanto que eu terei pago ao final de todo o período? Quais que foram os juros acumulados ao longo desse período? A gente vai descobrir isso tudo nesta aula. Antes de a gente começar, lembre-se de me seguirem nas redes sociais, os links estão na descrição deste vídeo. Bora lá! Eu tenho duas determinadas situações aqui. Eu estou querendo financiar, por exemplo, R$ 100.000. E eu consegui uma proposta na financeira XPTO de 1,11% ao mês, a taxa de juros, e um número de parcelas de 55 parcelas. E na financeira ABC, esse mesmo valor eu consegui numa taxa mensal de 1,14 e um número de parcelas igual a 45. É muito importante que a gente tenha em mente que o número de parcelas, que é o meu número aqui de períodos, ele tem que estar conversando com a taxa de juros. Como assim? Se eu estou falando de parcelas mensais, a taxa de juros tem que ser mensal. Se eu estou falando de parcelas anuais, a taxa de juros teria que ser ali anual. Então, essas duas informações elas precisam conversar, senão você vai ter cálculos errados. Beleza? Vamos então abrir aqui a função PGTO na guia de funções para a gente poder entender detalhadamente todos os argumentos dessa função. Eu coloquei aqui embaixo a descrição de cada um desses argumentos e lembra que o que está de negrito aqui, taxa, NPR e VP, são argumentos obrigatórios. O que não está de negrito são argumentos opcionais. Mas vamos entender cada um deles e, entendendo cada um desses argumentos, fica muito fácil utilizar a função. A primeira coisa que ele nos pede é a taxa de juros. E aqui, o que eu falei com vocês já está conversando. A taxa de juros está mensal e o número de parcelas também está mensal. Então, taxa de juros, cliquei aqui no 1,11. Beleza, está aqui na célula C6. Número de períodos é o número de parcelas, ou seja, o número de pagamentos, que normalmente a gente faz ali mensal. Podem existir situações diferentes e aí você tem que conversar a taxa de juros com o número de parcelas. Ou seja, se eu estou pagando semestralmente, por exemplo, eu deveria ter uma taxa de juros ali semestral. Então, você precisa sempre estar atento para fazer essa conversão. Aqui já está mensal com mensal, então o número de períodos são 55 meses. Cliquei sobre ele. Ok? Valor presente, ou seja, qual que é a quantia que eu estou pegando de empréstimo ali? R$ 100.000. Cliquei aqui no R$ 100.000. E aí eu tenho dois outros argumentos que eles são ali opcionais. O primeiro deles é valor futuro, que é o saldo que eu quero obter ao final do meu pagamento do empréstimo. O saldo que vai ficar vai ser um saldo zerado. Eu vou ter pago todo o meu empréstimo. Então, aqui eu vou colocar zero. Se eu não colocar nada, o Excel já entende também que aquilo ali é zero. Tá? Ao final, você vai ter ali R$ 0 de dívida. E eu tenho aqui também o tipo. O que é o tipo? É para eu informar para o Excel se eu vou pagar no começo do período ou no final do período. Como assim no começo e no final? Normalmente, eu pego o empréstimo, depois de 30 dias, eu vou lá e faço a primeira parcela. Eu vou lá e pago a primeira parcela. Se eu estou pagando no final do período, esse argumento aqui é zero. É a maioria, a grande maioria dos casos que a gente tem. Se você estiver pagando no começo do período, ou seja, a primeira parcela antes de dar os 30 dias, né, fiz o empréstimo e já paguei a primeira parcela, seria aqui mas quase nenhuma situação. Aqui no Brasil, a gente tem esse tipo de pagamento no começo do período. Né? Então, eu vou indicar aqui zero. E se eu não tivesse indicado nada também, por padrão, ele já entende que o pagamento é no final do período. Então, para a gente ficar com isso aqui claramente, olha, pagamento ao final do período, zero. Beleza. Vamos dar OK e ele já me traz o resultado. Ele já está me falando que eu vou ter que pagar R$ 2.439,07 para poder pagar completamente esse empréstimo de R$ 100.000 nessa taxa de juros de 1,11 com esse número de parcelas igual a 55. Essas funções financeiras do Excel, elas trazem esse resultado quase sempre com números negativos. É como se estivesse ali debitando aquele valor do valor presente, né, do valor inicial que você tinha.
Se você não quiser apresentar essa informação com números negativos, o que você pode fazer? Na sua função PGTO, você coloca o menos antes do PGTO, que aí ele já vai inverter o sinal e fica ali normal, positivo, sem colocar o número negativo. Fica como critério opcional, ok? Então, fazendo aqui do outro lado agora, vou fazer diretamente, sem abrir a função, igual PGTO. Poderia arrastar também, mas só para a gente fixar. Taxa, cliquei sobre a taxa. Número de períodos, cliquei aqui sobre o 45, então vou pagar 45 parcelas, que tem uma taxa de juros mensal de 1,14. O meu valor presente, que é o valor inicial, cliquei no 100 mil. Poderia já fechar a função aqui, porque os outros dois argumentos, o valor futuro é zero e o pagamento também indica a opção zero, que significa ao final do período, e já são as opções padrões, então, se eu fechar aqui, já consigo executar corretamente. Vou colocar o menos aqui antes do PGTO para ficar ali com os dois positivos. Beleza. Quero agora descobrir o valor total pago. Muito simples, né? Vou multiplicar o pagamento mensal pelo número de parcelas. Beleza, arrastei aqui. E como que eu descubro aqui os juros que eu paguei, os juros que foram acumulados ao longo deste período? Eu vou subtrair o total pago pelo valor principal. Prontinho. Agora eu consigo comparar ali as duas propostas e decidir qual que era melhor. Se eu quero pagar menos juros, por exemplo, eu vou para a financeira ABC. Mas pode ser também que eu não consiga pagar um valor mensal maior do que R$ 2.500. Aí eu teria que vir para a XPTO. Então depende aí da análise de cada um. Opa! E aí, gostou do conteúdo? Agora eu estou aqui para te fazer um outro convite. De 12 a 15 de julho, eu vou fazer a 7ª edição do meu curso gratuito Simplifica Excel Express, que vai te ensinar mais de 70 fórmulas e recursos de Excel, vai te fornecer material didático completo e, além disso, certificado gratuito. Para se inscrever, clique aí na descrição do vídeo e já garanta a sua vaga, porque elas são limitadas.